Olá, como vai? Tudo bem? Boa noite para você, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Sem Tabus de hoje. Estar na sua companhia para nós é sempre um grande prazer. E desejamos que você também sinta-se feliz e à vontade e esteja disposto para ficar com a gente na nossa conversa de hoje. E essa conversa precisa ser sempre muito produtiva. E é bom que haja interação, que você possa participar, perguntando, trazendo as suas queixas, confirmando aquilo que está sendo dito aqui ou não. Mas é muito importante, isso faz parte do aprendizado. O Sem Tabus é um programa que tem a proposta de compartilhar conhecimento, de levar você a conhecer um pouco mais a respeito do universo da sexualidade, do universo da intimidade. Nem sempre as coisas estão prontas, não é? Em tudo na vida, muito do que acontece faz parte de uma produção, faz parte de um crescimento na direção de chegar a um objetivo. Na vida sexual também nós precisamos entender que muitas vezes nem tudo está pronto. Há casais que sim, desde o começo, conseguiram uma interação tão bacana que construíram a sua vida e têm construído dia após dia uma intimidade cada vez mais plena. Mas para outros, não acontece dessa maneira. Vai precisar que o marido tenha o cuidado de atender de perto, conhecer de perto as necessidades da sua mulher. Vai ser necessário que a mulher também conheça a si mesma, possa permitir que o outro conheça a ela também e que os dois cresçam e se desenvolvam na intimidade, coisa que é tão delicada, porque é um universo particular de cada um de nós. Muitas vezes a mulher tem uma dificuldade imensa de falar de si, dos seus desejos, da sua intimidade mais profunda. Às vezes para ela é até mais fácil tirar a roupa, mas não despir-se dos seus medos, das suas queixas, que vão bem guardadas no fundo da alma e tem medo de que seja usada para afastar em vez de aproximar. Mas quando nós guardamos muito segredo das nossas necessidades, quando nós guardamos muito segredo daquilo que é incômodo, mas nós queremos dar conta sozinhos, em vez de aproximação, nós, ainda que não percebamos, estamos produzindo afastamento. Porque para ter intimidade é preciso despir-se de tudo, não somente da roupa. E eu sei que muitas mulheres têm dificuldades sexuais, têm dificuldades de encontrar prazer, de chegar ao orgasmo, têm dificuldades reais e o marido não sabe. E o outro, quando sabe, também não tem ouvido atento, não tem conhecimento para atendê-la, para ajudá-la, para acolher em sua necessidade. Por isso nós queremos convidar você, casal, a viver a descoberta de cada um e compartilhar entre si para que cheguem os dois a uma plenitude da realização sexual. Mulher, aprende a dizer para ele. Ainda que você escolha palavras e que de começo não seja tão fácil, tão simples, mas avança um pouco mais. Diz para ele se você sente dor. Diz para ele se você sente ou não sente orgasmo. Diz para ele que muitas vezes você fingiu para fazê-lo bem e negou-se, para vê-lo feliz, negou-se. Diz com cuidado, para não ficar com cara de quem está acusando, para não ficar com jeito de quem está cobrando e dizendo é sua responsabilidade me dar prazer. Porque começa com você. É você quem vai assumir que há essa falta e que você precisa, então você vai pedir a ele ajuda. Mas, marido, você precisa ajudá-la. Você precisa ter paciência, você precisa ter calma, você precisa ter amor. Você precisa esperar o tempo dela, você precisa acolher quando ela não estiver em condições de dar uma resposta sexual satisfatória para você. Espera por ela, espera para que vocês juntos consigam fazer algo de marido e mulher que realmente se encontram em afeto, em amor, em companheirismo, em gentileza, bondade e não somente no instinto. Quero fazer sexo, vou fazer sexo e estou satisfeito comigo mesmo. É bom que você chegue a esse conhecimento, a esse nível de razoabilidade, para você conseguir fazer a sua vida feliz. Você vai ser feliz. Os dois entendendo um ao outro. Assim como a gente pede à mulher que, claro,
Entenda o seu marido quando ele for quem precisa de ajuda. Mas, se não há essa interação entre ambos, como chegarão a um lugar de intimidade profunda? Fica difícil, não é? Fique muito à vontade aqui no nosso Sem Tabus. Hoje nós queremos dar mais uma forcinha para aquelas mulheres que estão com dificuldade de chegar ao prazer máximo, ao orgasmo. Nós vamos dar uma ajudinha para os homens entenderem um pouco melhor esse universo da intimidade sexual feminina. Nós vamos ensinar alguns exercícios para fortalecer a musculatura que tem a ver com a boa produção de uma resposta sexual. Então, essa conversa é boa e cabe você sempre. Minha primeira convidada, ela, Ediomara Carvalho, volta aqui comigo e me faz muito feliz com a sua presença. Obrigada. A primeira convidada de hoje é Ediomara Moreira Carvalho. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Rondon, do Pará, atua hoje na cidade de Santarém. Para um contato profissional, seu e-mail é ediomara@yahoo.com.br. Quero convidar também a minha segunda convidada, professora Eliane Melo. Seja bem-vinda mais uma vez. Nossa segunda convidada é Eliane Cristina de Alvarenga Melo. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher. Nascida em Brasília, atua hoje na Bahia. Para um contato profissional, seu e-mail é livroconversaintima@gmail.com. Ediomara Carvalho e Eliane Melo são autoras de um livro que eu já disse aqui no Sem Tabus que eu amo, que é o livro Conversa Íntima. E a nossa conversa de hoje justamente é o capítulo 8 deste livro, que trata de sexualidade, passeando por vários temas e nos ajudando tanto com eles. E nós vamos falar de ginástica íntima. Tem jeito de se fortalecer, tem jeito de tornar forte, tem jeito de ser firme e segura no ato sexual, fazendo exercícios para a genitália, para os órgãos internos. Como é que é essa história, Ediomara? Bem-vinda. E como tem jeito? Eu gosto de um ditado que diz, não tem jeito só para a morte. Verdade. Então, realmente tem como dar um jeitinho na musculatura para que ela possa ter uma maior vitalidade e, enfim, ter uma excelente resposta sexual. Apenas a gente precisa conhecer um pouquinho essa genitália, estudá-la e exercitá-la. Eliane? Importantíssimo a gente falar sobre o assoalho pélvico. Graças a Deus, muitas mulheres têm conhecido mais sobre essa musculatura. Então, a gente vai poder hoje trabalhar bem esse tema, com exercícios. Até na hora do ato sexual dá para fazer exercício. Então, no ato sexual dá para fazer exercícios? E a resposta é, ó, ao filé. Sério? Vamos então, a partir daí, já despertou curiosidade. Como é que faz? O que vocês têm a dizer a respeito dos exercícios? Se eu partir desse momento... Alguém vai dizer, estou no ato sexual, vou fazer exercício? Vou me desconcentrar, não vai rolar. No começo, isso é muito comum dar leite, mas depois que ela cria o hábito de exercitar, vai ser algo super natural, entendeu? Mas para que ela chegue a esse ponto, né, amiga, ela precisa primeiro ter uma consciência dessa musculatura, ela precisa saber o que é uma contração muscular, o que é um relaxamento. Eu gosto muito de mostrar desta forma. Então, o que seria uma contração? Então, você vai fechar a sua mão, então você está contraindo a musculatura para fechar a mão. Para abri-la, você vai relaxar. Então, a partir do momento que ela tem essa percepção do que é uma contração, aí sim a gente passa para trabalhar a musculatura perineal. Então, o que seria uma contração perineal? Seria ela concentrar, sentar de uma forma mais confortável possível e ela tentar pegar essa musculatura perineal, que está aqui, né, que chama musculatura do assoalho pélvico, e fazer uma sucção. É como se ela estivesse interrompendo a saída de xixi. Inclusive, ela pode até fazer um teste no banheiro para saber ter um pouquinho dessa percepção. Então, sentou no vaso, começou a fazer xixi, interrompa o xixi. Ao interromper o xixi, ela está fazendo uma contração muscular. E ela está tomando consciência de que existe um músculo ali presente, que pode ser trabalhado. Exatamente. A partir do momento que ela solta o xixi, ela vai estar percebendo que ela está relaxando essa musculatura. Então, ela tem que fazer e sentindo cada movimento. Professora Eliane. É importante que a gente ressalte que essa parada desse jato urinário, ele precisa ser feito só para você avaliar como é que está o seu assoalho pélvico.
Eu digo isso porque por muitos anos no Brasil se difundiu uma ideia de que era para fortalecer no momento de fazer xixi. E esse fortalecimento nesse momento do jato urinário, ele pode trazer alguns prejuízos para essa mulher. Então não se faz exercício na hora de fazer xixi. Essa técnica que a gente está falando é só para você avaliar. Então, você vai lá uma vez por mês e avalia. Apesar de muitas pessoas acreditarem nisso, as evidências científicas não confirmam de que segurar a urina, simplesmente o fato de prender o xixi, vai aumentar o risco de infecção urinária ou de incontinência urinária no futuro. Isso porque a bexiga ela não é um ambiente contaminado por natureza. Tanto é que se você fizer um exame de urina rotineiramente, não vai ter nenhuma bactéria ali. As infecções, elas acontecem de fora para dentro, ou às vezes uma infecção sistêmica que está na corrente sanguínea e que vai parar na bexiga por alguma razão. Agora, se a paciente já tem histórias de infecções de repetição, infecções urinárias de repetição, se ela tem alguma doença, tipo uma bexiga hipoativa, por alguma doença neurológica ou por diabetes, aí é outra história, ela já tem uma tendência e reter a urina realmente vai aumentar o risco de uma infecção que ela já tem tendência a ter ascendente. Então, mesmo que a bexiga fique cheia de urina, aquele ambiente a princípio é estéril e só vai ficar propenso à infecção se houver algum fator de risco, como por exemplo uma má higiene, alguns problemas intestinais que acabam contaminando a entrada da uretra e aí sim essas bactérias sobem pela uretra e chegam na bexiga. Da mesma forma, a incontinência urinária não tem uma relação direta com segurar o xixi, porque a incontinência urinária ela acontece por uma falha no esfíncter e na musculatura do períneo, que não conseguem segurar essa urina lá dentro, e não pelo volume da bexiga em si. Então, existem outros fatores de risco para a infecção urinária, que são, por exemplo, a própria gestação, ou uma fraqueza realmente da musculatura do esfíncter e do períneo, e não necessariamente com o volume da bexiga ou você está se esforçando para segurar esse xixi toda hora. E a gente sabe que existem muitos exercícios que podem ser feitos para minimizar a incontinência urinária. Eu fui lá, cortei o jato urinário, percebi que eu não consigo cortar esse jato urinário, continua pingando e às vezes eu não consigo cortar de forma alguma. Eu preciso fortalecer esses músculos. Trabalhei, fortaleci fora desse momento do xixi e aí daqui 1 mês, 2 meses eu volto a avaliar de novo para ver se já está segurando mais essa urina. Tá? Então é só como avaliação. Bem lembrado. Bem lembrado, isso mesmo. Então vamos lá. O que de exercício prático nós podemos fazer? A mulher percebeu que a contração muscular não está satisfatória, está flácida. Tem pessoas que usam a seguinte expressão, frouxidão. Há uma frouxidão nesse assoalho pélvico, ou uma frouxidão vaginal, o marido que está reclamando, ela que está sentindo. O que se faz então? Por onde vamos começar a entender a prática dos exercícios? Então, a gente começa sempre fazendo com que essa mulher entenda quais são esses músculos, tá? Então, a pelvizinha pode nos ajudar. Ela precisa entender que esses músculos, eles fecham toda essa cavidade inferior da pelve, tá? Então, em inglês, a sigla é, inclusive, pelvic floor. Então, chão pélvico. Essa abertura, ela precisa ser complementada, ela vai ser complementada com os músculos. Os músculos nunca trabalham sozinhos. Eles trabalham também com os ligamentos e as fáscias. Então, assoalho pélvico é tudo isso, é músculo, é fáscia, é ligamento. Desses, qual que a gente pode trabalhar? A musculatura do assoalho pélvico, tá? E aí, quando a gente fala dessa musculatura do assoalho pélvico, eu preciso entender que essa contração, ela precisa ser uma contração eficaz. E ela pode ser trabalhada de 2 formas. Ela pode ser trabalhada de forma lenta e de forma rápida. Uma forma simples para a gente poder ensinar para as meninas em casa seria o seguinte, a pessoa se sentaria direitinho na cadeira, colocaria a mão aqui por baixo do bumbum, né? Vamos fazer, amiga, todo mundo fazendo. Fazer o exercício. Né? Você vai encontrar 2 ossinhos, né? Então, se você dá uma mexidinha na cadeira, você encontra 2 ossinhos.
Esses ossinhos, eles precisam ficar em contato direto com a cadeira que você está sentada, tá? Então, contato direto, tirei minha mão, tá? Quando ela está sentada dessa forma, ela pode fazer o quê? Contrair, como se estivesse apertando toda essa musculatura do assoalho pélvico. Então, aperta sem usar glúteo, sem usar abdômen, que a tendência vai ser querer usar junto, glúteo e abdômen. Principalmente se os músculos estiverem bem comprometidos. Bem fracos. Então, a ideia é que ela contraia só esses músculos que estão lá na região vaginal e anal, tá? Então, ela vai contrair e vai tentar manter. Às vezes, o que acontece com essa mulher? Ela até consegue contrair, mas ela tem dificuldade nessa manutenção. Então, é como se eu fizesse assim, ó, eu contraio e daqui a pouco os músculos vão se soltando. Ai, mas olha, eu consegui contrair, mas eu não consegui manter essa contração. Então, tem exercício para todas as mulheres, para cada necessidade específica. Se ela falar assim, não, consegui contrair, consegui manter, posso melhorar? Pode. Ainda pode melhorar essa contração. E a gente sempre vai trabalhar, então, essa musculatura lenta, de você contrai, mantém, mantém, mantém e relaxa. E a musculatura rápida, que é sempre mais fácil, que é contrai... mais ou menos por quanto relaxa. tempo? Quantos segundos? Em média, pelo menos até 6 segundos. Até 6? Até 6 segundos. Conseguiu segurar até 6 segundos? É um bom tempo, então? É um bom tempo. Mas o ideal é que ela chegue pelo menos até os 10. Seria como, tipo assim, se fosse excelente. E pode acontecer também, para não frustrar quem está assistindo, né? Pode acontecer dela não conseguir os 6 segundos. Então, ela vai perceber quanto que ela consegue. Então, Eliane, olha, eu consegui 4 segundos. Então, vamos colocar 5 para você ter uma meta um pouquinho maior do que você consegue, e aí ela vai trabalhando essa musculatura e aumentando esse tempo. Eu só consegui 2 segundos, tudo bem, vamos tentar dentro desses 2, fortalecendo aos poucos, e você vai aumentando esse tempo. Só que antigamente a gente pensava assim, vamos contrair esse músculo muitas vezes, o dia todo fazendo exercício. Arnold Kegel, que foi o pesquisador, né, dessa musculatura, ele mandava os pacientes dele fazer 300 contrações, 500 contrações diárias. E não precisa, né? Então, o que a gente sabe hoje? A ciência, ela confirma pra gente que o necessário é que essa musculatura faça um treino que use todo o potencial dessa musculatura até que ela se canse. Então, algumas mulheres vão se cansar mais rápido, outras vão demorar mais para cansar. Mas uma vez que eu canso esse músculo, eu consigo trabalhá-lo muito bem. Aí seria, em média, 60 contrações até 100. É mais ou menos isso. Diariamente. Diariamente. Aí ela pode estar fazendo pela manhã, à noite. Se ela está começando a trabalhar essa musculatura, ela pode estar fazendo apenas uma vez por dia. Aí, a partir do momento que ela vai melhorando essa percepção e tem uma melhor resposta muscular, ela pode ir aumentando a quantidade de exercícios diariamente. Que importante é ter esse conceito de que existem músculos internos como este sobre os quais nós estamos falando que precisam ser trabalhados, porque muitas vezes, aliás, todos nós já temos a compreensão do fortalecimento dos músculos, bíceps, pernas, bumbum, etc., academia, para fortalecer, cansa, né? Estimula, cansa, tal, repete e consegue esse desenvolvimento muscular e essa estrutura no lugar. O assoalho pélvico, ele sustenta tantos órgãos, né? Pesa, tem a mulher fica grávida, pesa mais ainda, a bexiga, o útero, tudo. E aí a gente não toma a compreensão de que eu tenho um trabalho a fazer. É uma prioridade. Deveria ser, mas isso durante muitos anos foi relegado. Vamos dizer que tem alguns anos que isso vem tomando um lugar, uma proporção maior e mais devida no conhecimento, no autoconhecimento da mulher e na aplicação de todo esse conceito, desse aprendizado, melhor dizendo, para boa saúde, para boa qualidade da vida sexual da mulher. E isso é fundamental. Esse trabalho, muitas vezes, não vai poder ser realizado por esta mulher sozinha, porque talvez ela tenha até dificuldade em tomar consciência e ela pode ir a um profissional, ótimo que vá.
qual é o profissional que se busca e o que ela pode encontrar junto a esse profissional, Eliane? Inicialmente, ela pode fazer uma visita ao médico, mas só para excluir qualquer problema associado à saúde genital dela. Uma vez que ela foi liberada, né, e o médico falou assim, não, você está ótima, está saudável, ela pode buscar de forma específica o fisioterapeuta que trabalha na área de saúde da mulher, na área de fisioterapia pélvica. É esse o profissional que conhece profundamente esses músculos e sabe como tratá-los, como avaliar de forma adequada. Então, é um fisioterapeuta especializado. Isso. Ok. E o que vamos encontrar ali junto a esse profissional? Então, sempre essa avaliação, ela começa por uma conversa, seguida por uma avaliação específica. Então, nessa avaliação específica, ele vai pedir exatamente essa contração para que seja observado, por exemplo, a olho nu. Será que essa mulher consegue contrair e eu que estou avaliando consigo enxergar essa contração? Eu percebo que a vagina e o ânus se aproximam na hora que ela contrai, já a olho nu? Então, isso já é um ótimo indicativo. Porque vai haver algum caso em que não vai perceber, não vai existir esse movimento. Não. E é interessante porque a musculatura do assoalho pélvico, ela funciona exatamente como qualquer outra musculatura do corpo. E ela é graduada em força. Então, essa musculatura ela pode ser 0 de força, mas ela pode ser 5, que é o máximo. Então, esse fisioterapeuta, quando ele vai fazer a avaliação específica, ele vai avaliar de forma visual, mas ele também vai avaliar palpando esses músculos para saber se essa mulher é grau 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento eu estou lembrando daquelas mulheres que têm alta dificuldade de ir até mesmo ao ginecologista, mesmo que seja uma mulher, uma profissional feminina, porque ela tem muita vergonha, muito medo, Mas aí a gente vai precisar concluir que ou isto ou a minha insatisfação permanente e a insatisfação do meu marido. E ela não vai ter só consequências na área da sexualidade. Se ela tem uma debilidade muscular acentuada, ela vai ter inúmeros outros problemas. Ela vai ter provavelmente incontinência urinária de esforço, porque essa musculatura, ela ajuda na contenção da urina. Então, de repente, ela está tossindo e espirrando, ela tem um comprometimento nessa musculatura. Ou ela está tossindo e espirrando e perdendo urina, ela pode estar tendo um comprometimento nessa musculatura perineal. A força do espirro já faz soltar a urina. Porque quando você tosse, é jogada para o assoalho pélvico essa pressão. Então, aí está aqui a bexiga, logo embaixo a uretra. Então, a bexiga faz o quê? Ela contrai. No que a bexiga contrai, a musculatura ali, se ela estiver debilitada, ela não consegue manter a uretra fechada e automaticamente pinga. É bem interessante esse caso. Eu tinha uma paciente, ela buscou o tratamento para a incontinência urinária. E realmente era extremamente leve o caso dela, bem leve mesmo, estava no comecinho. E nós fizemos 2 sessões apenas e ela sumiu. Mas na avaliação eu falei para ela que se ela não cuidasse, o caso ia se agravar. Claro. E agrava. A amiga, ela sumiu, não voltou, eu não sei, depois eu soube, né? Eu não fiquei sabendo o que aconteceu porque ela não voltou ao tratamento. 2 anos depois, ela aparece no meu consultório batendo. E olhou para mim e falou assim, você jogou praga em mim. Como se eu tivesse culpa. Eu falei assim, eu jamais joguei praga em você. Me conte o que houve. Ela falou assim, olha, eu estava dando aula e os alunos fizeram uma gracinha, eu dei uma risada muito gostosa e eu acabei me urinando toda. Então, por isso que eu estou aqui para você dar um jeito nessa minha musculatura. Ou seja, se tivesse tratado no início, né, eu teria um resultado super rápido. Porque é outra coisa que é interessante para essa mulher que acha que vai ficar ali indo muitas vezes no consultório. Não são tratamentos que são extremamente longos. São poucas sessões. Eu já tive paciente de melhorar com 4 sessões e continuar os exercícios em casa. Então, vale a pena essa avaliação, né? Bem específica. Quanto mais precoce, melhor. Porque o resultado... E quando a mulher é mais jovem, o resultado é melhor. Por isso, Darlete, que é muito importante que desde adolescente, desde a fase inicial da sexualidade dela, ela pode já estar trabalhando essa musculatura, porque ela vai ter uma resposta sexual melhor,
ela vai ter um parto melhor. Ela vai passar pela menopausa bem melhor. Tem resposta até a fase menopausa. senil. Até a fase senil. Então, assim, é para a vida toda. A atividade, os exercícios perineais, deveria ser um hábito como escovar os dentes todos os dias. Deveria fazer parte da vida da mulher diariamente. Exatamente. Mas a preguiça, a falta de comprometimento consigo mesma, a falta de prioridade, faz com que vou levando com a barriga. E quando a coisa pega, aí vai buscar ajuda. Quando vai? E quando vai? Porque há os que vão levando e infelicitando a própria existência, né, nesses quesitos todos. Professora, eu vejo que tem também algo que pode ser usado em consultório para avaliação. Eu trouxe para vocês verem esse aparelhinho. Ele é bem simples, o nome dele é perineômetro. O que acontece? A mulher, quando ela vai no consultório, muitas vezes a gente utiliza esse recurso para saber como é que está a força dela. Então, essa sonda, ela é colocada na vagina com um preservativo e é pedido para essa mulher que ela contraia esses músculos. Então, se vocês olharem aqui, ó, no meu aparelhinho, vai subindo uma marquinha preta, né? Então, se ela tá forte, essa marquinha vai subir. Se ela tá fraquinha, talvez não consiga subir nada, tá? Então, o que a gente percebe com o uso desse aparelho? Uma vez que essa mulher aperta lá na vagina, eu vou ter uma resposta visual de como está esse assoalho pélvico. E ela também vai ter, né, amiga? E aí, o que acontece? Digamos que essa paciente, ela ficou frustrada. Ah, doutora, olha, fiquei em 2, como eu tô fraquinha. Mas daqui a algumas sessões, eu utilizo o mesmo recurso e ela observa que ela já está em 6, tô evoluindo. Daqui a pouco ela já está em 12, que é o máximo. E aí vai sendo um recurso para ela ver que ela está melhorando, que a força dela está aumentando e ela também percebe no dia a dia as mudanças. O que eu gosto, e quando eu até uso a expressão que ótimo, é porque eu fico feliz de saber que não é algo nem doloroso, nem difícil, nem algo que assim só para quem tem acesso à saúde. Não, é um exercício simples no consultório, em casa, depois ela em casa, sozinha, fazendo, se cuidando, prestando atenção nela mesma e alcançando resultados tão rápidos. Excelente. Esse aparelho aqui, ele é um dos mais simples, mas tem um outro que é o biofeedback, ele também é fantástico. Ele não é possível trazer, mas ele a gente usa no consultório. Então é muito legal. Então quando ela faz essa contração muscular, aí ela pode, né, um gráficozinho pode subir e ela vai visualizar, ou então às vezes tem joguinhos, né? Aí o passarinho foi lá e pegou a frutinha. Não, pegue mais uma frutinha. Então é bem legal. Quando ela contrai, esse passarinho vai lá e pega a frutinha. Ou seja, dá até para brincar na hora do exercício, né? Fantástico. Tem florzinha, então assim, quando ela contrai, a florzinha se fecha toda. Quando ela relaxa, a flor abre. Então isso é um recurso visual interessante para que ela perceba de forma mais fácil a musculatura dela, trabalhando. Recurso mecânico que mostra o estado como ela está. Vocês falaram a respeito das mulheres mais jovens, a resposta vai ser melhor, mais rápida e etc. Mas quem já não está tão jovem, está enfrentando dificuldades, o que faz? Vai fazer os mesmos exercícios, porém com um tempo maior é que vai se alcançar o resultado? Exatamente. Isso é muito relativo. Darlete, porque depende muito da qualidade de vida, depende muito da genética. Então, eu tinha uma paciente de 45 anos. Ela trouxe uma resposta mais rápida do que uma de 25. Opa, então, ótimo, é muito relativo ótimo. isso. Outra coisa que influencia, comprometimento. A paciente que é comprometida, ela melhora. A disciplina. Porque é igual ir na academia. Porque o que acontece? Não é você começou a terapia. Você não vai fazer só no consultório, você tem a tarefa de casa. Então, se essa mulher ela não tem compromisso de comparecer às sessões semanalmente, que é em média de 2 a 3 vezes, e se ela não tem um compromisso de exercitar em casa, a evolução dela vai ser 2 a 3 vezes por semana? Por semana no consultório e todos os dias ela tem uma tarefa para fazer em casa.
Perfeito. Só que algumas não conseguem. Mulheres Aí com comprometem. sobrepeso têm uma dificuldade maior ou Então, não? Tem, né? Por quê? O que acontece? Tudo, quando a gente engravida, quando a gente aumenta de peso, a gente vai aumentar esse peso para que esse assoalho pélvico ele vai ter mais dificuldade para sustentar esse peso aumentado. Então, a gente percebe, por exemplo, que em estudos que falam sobre incontinência urinária, as mulheres que têm sobrepeso, obesidade, que já passaram por várias gestações, elas vão ter um comprometimento maior dessa musculatura. Mas não é que não vai ter resultado com o tratamento. Vai ter resultado Todas com o têm. tratamento. Todas vão ter. O que acontecia é o seguinte, como é que eu aumentei o meu peso, como é que eu estou grávida, engordei vários quilos e não cuidei da musculatura que está sustentando tudo isso. Então, a partir do momento que mesmo eu estando com sobrepeso, obesidade, mesmo que eu esteja grávida, eu começo a contrair essa musculatura e dar maior possibilidade para que ela se fortaleça, aí eu consigo melhorar. Complementando o que a Eliane falou, ela falou a questão da gravidez. Então, provavelmente nós temos algumas grávidas nos assistindo e ela falou assim, então eu vou lá fazer. Cuidado, tem algumas recomendações. Uma delas é que você faça esses exercícios acompanhado por um profissional. Segundo, só a partir do terceiro mês, do segundo trimestre, que pode ser incluso também os exercícios perineais. Porque a gente sabe que os 3 primeiros meses são os meses de risco. Então, só cuidado quanto a isso. Perfeito. E quando a gente fala sobre a grávida, a gente precisa entender que para um parto vaginal acontecer, se essa musculatura ela é saudável, vai ser muito melhor esse parto, né? Muito mais fácil se ela tem um bom assoalho pélvico, porque o mesmo potencial que esse músculo ele tem de contração, ele também tem de relaxamento. E na hora do parto ela vai precisar de um alongamento extremo dessa musculatura para a passagem do bebê. Então, mulheres que estão grávidas, a gente não tem o objetivo de fortalecer, mas a gente tem o objetivo de fazer uma manutenção da força e um trabalho de percepção corporal com elas, para que elas entendam como que é contrair, como que é relaxar e como fazer essa manutenção do que ela já tem de força. O que o marido pode fazer para participar? É só ela mesmo? Ou o marido tem como chegar junto e dar uma ajudinha nesse... Tem como. Ele pode motivá-la, porque sabe o que acontece? Algumas nos buscam e falam assim, meu marido não sabe de nada. E quando acontece do paciente, a gente conhecer a família, não conte para o meu marido. Porque elas não querem que eles saibam que ela está com uma debilidade muscular. É incrível isso, né? Pois é. Então, você já percebeu como está essa ligação também, essa intimidade do casal. Mas é importante que ele saiba porque ele vai motivá-la. E ele vai perceber, inclusive. Aí é outra parte interessantíssima que a Eliane falou. Ele vai ter uma resposta muito boa. Então, aí que entra, no momento da relação sexual, ela pode estar trabalhando esses músculos e pedindo para ele verbalmente falar se ele está sentindo. Tipo assim, ela vai contrair a musculatura. Não, primeiro o pênis vai estar dentro do canal vaginal, então ela vai contrair, vai então apertar o pênis. Ao realizar essa contração, ele vai ter essa percepção. Olha, o músculo está contraindo. Aquele exercício base de contração, que começou com uma tomada de consciência de que aqueles músculos existem, ela agora pensa neles e contrai, aperta esse pênis com a musculatura da vagina, não é na mão não, viu gente? Porque vai estar acontecendo nesse momento uma coisa chamada penetração. Aí você contrai a musculatura e pergunta, está sentindo alguma coisa? É isso, olha como funciona quando os dois trabalham juntos. É bacana de descobrir. E eu imagino assim, o marido vai ficar feliz de saber que a mulher está cuidando, inclusive para dar uma resposta sexual para ambos, para ele e para ela. E inicialmente, ela pode fazer isso naquele momento que já terminou a relação sexual. Ótimo. E ainda está com o pênis penetrado. Okay. Então, ainda está naquele momentinho ali curtindo, né? A relação sexual que foi boa. Aí ela aproveita para apertar e perguntar para ele se ele está percebendo. E mesmo que ela não faça essa contração, é provável que ele perceba a diferença na relação sexual, porque os exercícios vão fazer com que essa musculatura aumente de tamanho. Vai hipertrofiar. Então,
aquela resposta toda do sangue chegando, irrigando toda a região pélvica, vai influenciar também o assoalho pélvico. Então, essa mulher, ela vai poder ter mais condição de ficar excitada, ela vai ter maior condição de chegar em um orgasmo, e esse marido, de tabela, vai perceber, porque ele vai observar que agora meu pênis está sendo melhor envolvido nessa vagina, parece que aumentou... O espaço diminuiu, né? Esses musculozinhos ali, que eram só 3 centímetros, parece que estão mais enrijecidos, estão mais fortinhos, e ele vai perceber. A gente sugere a questão da pergunta, entendendo que esse casal tem uma interação boa, né? Mas também aquela mulher que é mais sensível, está ali ainda insegura, está no processo, vai que ela pergunta e ele diz, não senti nada. Ela, bem colocado isso. Então tem coisa que é melhor não perguntar, porque mulher tem essa mania assim, tô Só bonita, amor. Aí ele certeza. diz um detalhe, aí ela, ai, meu marido me acha feia. Então tem que ver quem é essa mulher que tem condições de perguntar. E outra, já que se ela não tem essa condição emocional, ela tem que treinar o músculo. Depois que ela perceber que ela tem uma boa resposta, aí ela vê o feedback do marido. Darleide, uma coisa aqui. Ela tem que ter muito cuidado ao fazer esse exercício com o pênis dentro do canal vaginal. Porque o pênis é extremamente sensível. Então, se essa mulher tem uma boa força muscular, se ela, no momento, contrair fortemente esse pênis, ele vai gritar. Como aconteceu com uma cliente minha. É mesmo, amiga? Ela nos procurou. Estrangula o pênis do moço. É perigoso. É. Aí eu ensinei os exercícios e tal, só que ela tinha uma boa força muscular. Então ela chegou em casa feliz da vida. Falei assim, eu tô com uma baita de uma novidade. E foi namorar. No momento que ela fez o exercício, o marido deu um grito, uai, onde você aprendeu isso? Aí ela falou assim, com a doutora Edilmara. Empolgou, né? Então tem que ter muito cuidado. E existe muito mais a ser feito e eu vejo que vocês têm algo aí que me parece mais brinquedinhos e que são extremamente importantes no processo do fortalecimento da musculatura para uma boa resposta sexual feminina. Professora, o que você tem aí juntinho de você? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de bolinhas de Ben-Wa, né? Ela é uma bolinha que tem um pezinho e ela dá uma chacoalhadinha, né? Então tem um sonzinho e um certo peso. E também as bolinhas tailandesas, né? Que a gente encontra de vários tamanhos, né? Isso é encontrado só em ambiente profissional? Vai estar só no consultório ou está disponível para as mulheres comprarem e tê-lo? Claro, porque é para o seu uso pessoal. Mas é fácil de encontrar? É fácil encontrar na internet, se você colocar bolinhas de Ben-Wa, tem vários sites, hoje até nas casas mesmo de produtos de fisioterapia você consegue encontrar muitos desses produtos. Também lojas de lingerie, algumas vendem. Então é fácil o acesso. É fácil. Então o que a gente tem? Essa aqui são as bolinhas tailandesas, né? Elas têm esse tamanho menorzinho, né? E também tem esse outro tamanho, que é um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu consigo colocar os dois ao mesmo tempo para... Eu seguro? Assim, só para perceber a diferença, né? Então, ó, é um pouquinho maior. O que eu quero dizer para vocês, mostrando esses tamanhos? Quanto menor, mais trabalho. Mais difícil. E as bolinhas de Ben-Wa. Então, esses recursos, eles podem ser utilizados para essa mulher que já tem uma boa força, tá? Então, não é o caso dessas mulheres que têm uma fraqueza muscular, elas já são fortes, elas já são grau 5 de força e elas querem com o objetivo de aprimoramento sexual, tá? Então, essas bolinhas, elas podem ser usadas com esse objetivo. Mas, amiga, então, já explica como é que usa? Porque as pessoas, principalmente os meninos, devem estar assim... Põe esses monte de bolinha como? É bem interessante. O que você vai fazer? A primeira bolinha, você vai usar algum tipo de lubrificante e vai penetrar na vagina, tá? Então, você faz isso, você penetrando. A segunda bolinha, você vai fazer o quê? Com a forcinha dos seus músculos que você já trabalhou, você vai sugando essa bolinha para dentro da vagina, tá?
Então, precisa ter muita força para fazer isso. Isso são em fases? Ou você está dizendo que no mesmo exercício, numa mesma hora, ela faz o uso da primeira bolinha, segunda bolinha? Não, esse é o mesmo exercício. Ok. Então, o exercício é exatamente esse. Você primeiro penetra uma bolinha e as outras você vai sugando. Qual é a vantagem das bolinhas de Benoit? Você vai, com certeza, ter que usar a musculatura do assoalho pélvico. Você não vai usar nenhum outro tipo de musculatura, porque ele vai exigir esse seu domínio para conseguir sugar essa bolinha. Tem muita gente, Darleide, que encontra as bolinhas e acha que é coisa simples de se trabalhar, e elas começam colocando todas as bolinhas lá dentro, que é a segunda fase, e expulsando essas bolinhas. Só que expulsar é muito mais fácil do que você conseguir sugar. Então, são duas fases. A primeira é a sucção dessas bolinhas. E a segunda fase é você expulsar essas bolinhas. Isso é um exercício. E além desse exercício, a gente também pode indicar, por exemplo, que ela coloque as bolinhas, não são todos os cordõezinhos, que são 4 bolas, a maioria deles tem 2 bolas, que facilita. E aí, quando é de 2 bolinhas, o que a gente orienta para essa paciente? Você vai colocar essas bolinhas dentro da vagina e vai fazer algum tipo de atividade em casa, só para seu assoalho pélvico perceber esse pezinho e começar a contrair. Então, ela pode caminhar, lavar uma louça, subir uma escada, com a bolinha dentro da vagina, porque só o pezinho da bolinha no assoalho pélvico já vai fazer com que esse assoalho pélvico acorde e, opa, eu preciso fazer uma forcinha para manter esse pezinho que está surgindo aqui na minha vagina. Ela só não pode esquecer que tem as bolinhas podem ficar só por um determinado tempo. Okay. Porque já aconteceu de clientes colocar a bolinha, limpar a casa, quando ela lembrou, tinha 2 horas que ela estava com a bolinha dentro do assoalho pélvico. Então, no máximo, ela pode ficar entre 10 e 15 minutos, a depender ainda de como esteja essa musculatura. E é de uso pessoal também, né? Então, só ela que vai usar, ela tem essa responsabilidade de, depois do uso, higienizar, lavar, guardar direitinho, para não correr nenhum risco também de infecção. De infecção. É bom orientarmos, meninas, aí para vocês, que se você está começando a trabalhar os exercícios perineais, não comece pelas bolinhas, porque você pode se frustrar. Começa por onde? Começa pelos exercícios deitada, aquilo que nós já ensinamos, sentadinha, deitada, por exercícios mais simples. E se for no consultório, nós estaremos ensinando outros através de todos esses aparelhos que nós apresentamos. Você também tem objetos? Eu trouxe os cones vaginais. Olha que linda, né? Esses cones vaginais, eles têm a função bem similar da bolinha. Então, geralmente, eles estão em um conjunto de 5. Então, esse aqui, se você quiser pegar, Darleide, ó, ele é bem levinho. Percebe que ele tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, só porém o peso é diferente. Esse aqui é um pouquinho mais pesado. Verdade. Esse um pouquinho mais. E esse bem mais. Verdade, amiga. É pesado. Chega até 100 gramas. Que diferença. Varia até 100 gramas. Vai de 20 gramas até 100 gramas. Então, o que acontece? Primeiramente, me presta uma aqui. Fica com todos. Obrigada. Então, ela vai introduzir esse conezinho no canal vaginal. Deixa eu pegar aquela pelve, aquela peça. Não, a peça. Acho que está aqui. Aqui, perto de você. Para facilitar. Então, estar aqui, ó, o canal vaginal. Então, o que ela vai fazer? Para cá, vira para mim. Okay. Depois de fazer toda a higienização das mãos e também do cone, ela vai introduzir. Ela tem que introduzir pelo menos uns 3 centímetros, que seriam esses dois dedos meus, 3 centímetros. Por quê? Lembre que os músculos do assoalho pélvico, eles estão ali no comecinho do canal vaginal. Aí, depois desses 3 centímetros, termina, né, a passagem dessa musculatura. Então, quando é colocado, ele precisa passar desses 3 centímetros, por quê? Se ficar no meio, qualquer movimento, ele vai cair, vai expulsar. Então, tem que passar aqui, ó. Aí, o que a musculatura vai fazer? Vai ocorrer um feedback sensorial. Então, a musculatura vai contrair para que o músculo não, para que
o pezinho não caia. E ao realizar essa contração de forma involuntária, porque a mulher não tem essa consciência de que eu vou contrair, é voluntário. Então, ao fazer isso, vai ficar lá dentro e o músculo vai se fortalecendo. Ele vai trabalhando só pela presença do peso ali dentro. Aí o que acontece? No livro, no capítulo 8, nós ensinamos passo a passo como escolher o peso ideal. Por quê? Se essa mulher ela está com um músculo relativamente bom, com a força, com a resistência boa, se ela usar o primeiro, mais leve, ela não vai ter resposta nenhuma. Claro. Não vai crescer essa musculatura. Não vai crescer, ela não vai ganhar força, não vai ganhar resistência. Aí, primeiramente, a gente tenta descobrir qual é o peso ideal. É o de 30 gramas, digamos. Então, esse aqui que ela vai treinar. Aí é o mesmo procedimento. Coloca dentro do canal vaginal e ela pode fazer as coisas. Este é um dos exercícios. O outro pode colocar dentro do canal vaginal e ela vai realizar a contração. Ela vai sugar esse cone. Contrai, relaxa. E ela vai sentir. E é bacana ter essa resposta sensorial. Ela vai contrair, ela vai sentir o cone subir e o cone relaxar. Então, pode estar usando esses dois exercícios. Quando ela fizer esse segundo, é importante que ela faça até 6 segundos, 6 vezes, contrai, relaxa, contrai. Não é contrai, relaxa. Não, é contrai, segura, relaxa. Contrai, relaxe. Aí, depois que ela fizer durante 6, ela pode estar fazendo 6 vezes ou 10, aí ela vai descansar, em média, o mesmo tempo que ela fez, 6 ou 10 segundos, e após o descanso ela pode repetir até mais 2 vezes. E ela vai progredindo. Então, à medida que ela vai fortalecendo esses músculos, ela vai mudando de pezinho para os mais pesadinhos, até ela ficar super power, top, 100 gramas, conseguindo segurar direitinho. Que ótimo. E não precisa apressar, então, o processo para não causar outros prejuízos. E se ela tentar apressar, não vai segurar, porque ao andar, ao espirrar, ao tossir, ao agachar, vai cair. E fica o prejuízo da frustração. E aí vai dizer, tá vendo? Aquelas meninas lá ficaram falando aqueles negócios, me enchi de alegria, mas é que tu não tá fazendo direitinho, né? E outra coisa, Darleide, é bom também que antes dela começar com o pezinho, ela começar com os outros exercícios, com os exercícios de base, aqueles mais simples, sem nada, só com comando verbal ou mental. Contrai, relaxa. Aí depois que ela ganhou uma determinada força muscular, que ela tiver uma melhor percepção dessa musculatura, aí sim é possível estar orientando e usando esses recursos. Deixa eu ver se é interessante a gente fazer um rápido apanhado sobre isso que você está dizendo. Lá no começo, o início de tudo ela precisa identificar como está o nível dessa sustentação e dessa fortaleza, dessa força ali. Como, por exemplo, aquele exercício do xixi, mas é uma vezinha só, para não ficar partindo o momento do fazer o xixi achando que aquilo é o exercício. Não, aquilo é só uma percepção. Exatamente. Depois disso, vai descobrir os ossinhos aqui, sentindo o ossinho do bumbum. Ok, estou bem colocada, estou sentindo e vou começar a fazer essa contração. Né? Só eu mesma, ninguém está sabendo, ninguém está me vendo me movimentar, é só eu. Estou ali, estou aqui conversando com você, estou com uma amiga, estou dirigindo. Cuidar para não bater. Dirigindo. Na fila do banco. É ganhar tempo. Sentada assistindo televisão. Não tem pecinha, não tem objeto, não tem bolinha, não tem cone, não tem nada. Tem você e você trabalhando. Deitadinha sem sono. Contrai assoalho pélvico. Em vez de contar carneirinho, relaxa, contrai, relaxa. Ao acordar também pela manhã, enquanto está ali curtindo a preguiça, pode aproveitar, mas é importante que ela faça xixi antes. Outra dica bem legal, então sempre antes de fazer os exercícios, é importante esvaziar a bexiga. A bexiga vazia. Aí evoluindo, de preferência com orientação de um profissional, que no caso é o fisioterapeuta especializado em saúde da mulher, vai então orientar no uso desses objetos. Tendo ela já um aprendizado sobre, ela pode então comprar, fazer o uso e vai ser feliz. Porque dá resultado, né? O que eu mais gosto é que vocês passam com muita segurança no resultado rápido, prático. Não, é fantástico. Eu tinha uma cliente, ela casou-se, o marido ficou viúva e ela nunca tinha alcançado o orgasmo. E nós começamos a trabalhar. Depois, o caso dela demorou um pouquinho mais. Depois de 20 sessões, um dia ela chegou com um sorriso aqui no escritório, no consultório. Aí eu falei assim, me conte a novidade. Eu falei assim, Eide, eu descobri o que é o tal do orgasmo. Que maravilha. Olha que bênção. Então, isso para mim foi mais do que recompensador. Então, queridas, funciona.
treine, cuide desse músculo. Então me diz as recomendações, porque assim, o meu cuidado é sempre fazer um público que está meio disperso, ou alguma mulher que já está muito triste, dizer assim, isso não é para o meu caso. Não, falta de orgasmo. Pode ajudar? Pode, sim. como ajuda. E como ajuda, como foi o caso dessa senhora? Na fase de excitação também. Porque se você está com esses músculos saudáveis, o que vai acontecer? À medida que seu marido for te estimulando, a resposta sexual vem mais rápido. E aí eu dou uma dica para as mulheres que já sabem desses músculos, o marido começou a sondar, começou a passar a mão por ali, você começa, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Porque você vai fazer com que o sangue chegue mais rápido. Eu sei o nome disso, amiga, é aquecimento. Não é? Gostei da Leite. Vamos fazer um aquecimento. Melhora muito vai a entrar em campo, faz aquecimento. Ajuda demais, melhora a lubrificação. Melhora bastante a lubrificação. Vai ser ótimo. Agora, eu preciso comentar uma coisinha. Algumas mulheres se assustam quando veem essas coisas. Então, olha assim e fala assim, mas isso não é para mulher direita, isso não é certo. Será que eu não vou estar... Já me fizeram essa pergunta em um congresso. Será que eu não vou estar me masturbando a usar um recurso como esse? Então, eu quero deixar aqui bem claro que o que nós estamos falando é para fortalecimento do assoalho pélvico. Tá? É como pegar um peso lá na academia para fortalecer os músculos que aparecem. Isso aqui são pesos na academia íntima para fortalecer músculos que não aparecem, mas o resultado vai estar no seu rostinho, no seu olharzinho brilhante, no maridinho todo gotoso, dizendo, foi tão bom ontem à noite. É por isso, imagina se nós estaríamos aqui ensinando você qualquer coisa que fosse ferir, inclusive princípios seus, que são princípios nossos também. Isso aqui é caso de estudo acadêmico, é de consultório, é de profissionais que lidam com necessidades urgentes de mulheres que precisam descobrir-se, se cuidar e se amar. É só por isso, não é? Exatamente. Muito bem lembrado isso, porque se pode beirar ali as questões morais e o que elas estão dizendo, mas funciona pondo em prática e tendo consciência de que isso vai trazer resultados para o relacionamento, para ela, para a saúde mental, porque emocionalmente você fica mais seguro, emocionalmente você fica mais estabilizada nesse relacionamento, nessa vida sexual e tantos outros fatores. E eu quero convidar você para pensar um pouco mais a respeito desse tema, a respeito da sua vida íntima. Não se intimide diante de nenhuma dificuldade. Você é mais forte que qualquer problema. Não que você seja invencível, mas aqui em nós existe uma força e uma inteligência que nos possibilitam estratégias para vencermos. Mas tudo requer esforço e disciplina. Não espere mágica. A vida é mais que receitas de bolo. Cada um precisa trilhar sua estrada e, mesmo quando cansados, continuar. Ainda que com passos moderados, conseguiremos chegar até onde nosso sonho e nossa fé nos carreguem. Não desista nunca de viver melhor. Muito obrigada, Eliana Mello, autora, coautora do livro Conversa Íntima, que pode ser encontrada facilmente no seu blog. Isso, o blog conversa2.com.br. Conversa2.com.br. A outra escritora, Ediomara Carvalho, também pode ser encontrada facilmente nas redes sociais, isso, no seu meu blog, site e o blog. Isso, no blog ediomaracarvalho.com.br e no Face também, na minha página, blog Ediomara Carvalho. Muito bem, muito obrigada a vocês. E obrigada a você de casa também pela companhia de sempre, pela companhia que nos faz tão bem. Esperamos ter feito boa companhia para você também. Fica o nosso convite para a semana que vem aqui no nosso Sem Tabus. Um beijo, boa noite, seja feliz.